mencionando a respeito disto, é compreensivo e honesto de todos nós, que por mais crente que somos, amante que somos dessa fé inabalável, nós consideramos que a nossa vida ela parte de um princípio de uma jornada. Jornada esta que poderíamos aqui colocar como parte de um pensamento, ponto A ao ponto B, ou do início ao seu destino. Todos nós traçamos estas jornadas, ou uma jornada em nossa vida. Jesus passou por isso, os patriarcas, os profetas, e dentro da jornada, do início ao destino, do ponto A ao ponto B, as únicas coisas que são capazes de mudar a rota do nosso destino, da nossa jornada, está relacionado nas nossas decisões ou ações. Exemplo, nós poderíamos aqui considerar a vida de Abrão. Abrão, ele recebe de Deus: sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Desde o ponto A até o destino, por mais que não foi uma revelação total, mas desde a sua saída, Abrão quase perdeu sua esposa por uma decisão. Qual decisão? Uma crise que faz ele entender que ele precisava descer para o Egito, compreendendo que o Egito era o ambiente que teria todos os recursos para o momento que ele estaria vivendo. Jesus vivenciou essa jornada, nascido de mulher, colocado numa manjedoura, criado por José, por Maria, batizado por João, escolheu 12 para andar com ele, sentou no meio de pecadores, comeu com pecadores, foi atribuído sobre a sua vida a expressão Beuzebu, comilão, beberrão, por aquilo que ele fazia em sua jornada. E não somente isso, ele disse para os seus discípulos, na mesa da ceia: é necessário que eu sofra, padeça, seja preso, que coloque uma coroa de espinho na minha cabeça, que eu sofra na mão dos homens, que eu morra e ao terceiro dia eu ressuscite. O que é isto? Uma jornada, dentro de uma consciência, saber de onde saiu, saber para onde está indo. Quais são os fatores de impedimento que surgiram para tentar atrapalhar a jornada de Jesus? O próprio diabo usando Pedro: tu não pode morrer. E Jesus diz: para trás de mim. Por qual motivo? Porque Jesus teria que ir até a cruz, e depois da cruz, ressurreição. É a compreensão do que chamamos a expressão máxima de alguém que sabe o início ao destino, sabe que do ponto A ao ponto B precisa seguir uma jornada. Isso é tão real, que você que está aqui só tem o que tem, a casa que tem, a família que tem, desfruta do que tem, porque um dia você decidiu investir, estudar, crescer, amar, namorar, noivar, casar, comprar, conquistar. Isso não nasceu de um dia para o outro, é uma jornada, e nesta jornada muitos obstáculos surgiram. Assim como muitos aqui na minha retaguarda são pastores, ninguém aqui começou como pastor. Primeiro foi salvo, reconheceu Deus, confirmação da chamada, alguém para impor as mãos, alguém para dar oportunidade, e para chegarmos aonde chegamos, é porque traçamos essa linha de jornada da vida. Jacó é esta figura do que chamamos alguém que desfruta dessa linha de jornada. E eu não vou tomar muito tempo na introdução, mas se compreendermos a jornada como fundamentos da vida, nós vamos compreender que na vida de Jacó, dentre as suas fases, todas elas Deus se manifestou de uma forma mediante a uma decisão de Jacó. Exemplo, a casa de Jacó é um dos ambientes, de um cenário mais integrante para mim. Por qual motivo? Nós temos Isaac e nós temos Rebeca, uma casa que tem uma promessa. Qual promessa? Isaac é filho da promessa. As duas crianças no ventre de Rebeca recebem uma promessa, cujo Deus é específico em dizer:
Há duas crianças, há 2 povos, 2 nações, o maior servirá ao menor. Se eu tivesse lá, eu ia questionar, porque não é fácil entender a narrativa de alguém que cita para alguns dizendo: Deus me disse que o maior vai servir o menor. Pelo menos lá em casa, meu irmão eu sou mais alto, ele é mais baixo. E lá sempre quem mandou foi ele, porque ele é o mais velho. Então você está percebendo que quem está citando isso ou carregando isso é Rebeca. A compreensão que ela teve na confusão do seu ventre, que o que estava dentro dela eram 2 crianças, 2 povos, 2 nações, e o maior serviria o menor. Quem é o maior? Esaú. Quem é o menor? Jacó. E aonde começa a desconstruir uma verdade? É a forma como Isaac se relaciona com Esaú e a forma como Rebeca se relaciona com Jacó. Isaac se relaciona com Esaú na perspectiva daquilo que ele fazia: caçador, perito em caça. E isso alegrava o seu coração. E a Rebeca olha para Jacó, o habitante de tenda, o moço da casa. Está percebendo? 2 sentimentos afetivos atribuídos a 2 povos, as 2 nações, cujo o maior serviria o menor. O tempo passa, e qual é o ponto crucial do pensamento? É que o Isaac vai deixar uma expressão. Esaú vai ao campo, pega uma caça, mata a caça, prepara, traz para mim, para que eu coma, e eu te abençoe, para que a minha alma descanse em paz. Quem ouviu isso? Rebeca. E o que ela fez? Manipulou tudo. Ela chama Jacó e diz: vai no quintal, pega o animal, vamos matar, vamos cozinhar, vamos preparar, se veste igual ao irmão, anda igual ao irmão, fala igual ao irmão, se apresente ao pai, para que ele te abençoe. Meu pai vai descobrir, caia sobre mim. O que é isso? Uma mãe que ouviu uma promessa, e por ouvir a promessa, percebe que o tempo está passando. E o tempo está passando, o que ela faz? Manipula. Então, a manipulação fez Jacó chegar antes do tempo, se aproximar antes do tempo, receber antes do tempo. E a manipulação fez Jacó entender que tinha que sair de casa. Por qual motivo? Porque Esaú, que foi para casa, quando voltou, quer matar Jacó, quer destruir Jacó. Aí a gente observa um texto para a gente sincronizar esse pensamento, que diz assim: e partiu Jacó de Berseba e foi para Padã Arã. Construção dos pais. Sai daqui, vai para Padã Arã. Berseba é o início, Padã Arã é o destino. Aonde Deus se manifesta? Num certo lugar, deserto. Quando Jacó botou a cabeça num travesseiro de pedra e foi dormir. Eu acho isso incrível, porque o Deus que tinha dito que ele seria grande se manifestou na jornada, não no início. Em um certo lugar, não no início. Em um certo ambiente, não em Berseba. Por que Deus não se manifestou dentro da casa? Porque Deus não vai se manifestar na casa, porque na casa que tem alguém que carrega promessa, alguém que carrega promessa está debaixo de manipulação. E a manipulação fez Jacó fazer o que não deveria fazer. E o que Deus faz? Espera ele sair de perto de manipulador para abrir céus, aparecer escada, descer anjo. Ah, você não está aqui. Eu preciso ser muito sincero para compreendermos uma verdade da vida. Por que alguns ambientes Deus não se manifesta? Porque Deus não divide ambiente com ambiente de gente que manipula. E eu percebo que Deus às vezes precisa me tirar de perto de algumas Rebecas, precisa me tirar de perto de alguns Isaques, precisa me tirar de perto de alguns Esaú, para me ver céus abertos, para me ver escada que desce, para me ver anjo que sobe e anjo que desce. Olha para mim aqui, olha a narrativa do texto. Jacó dorme, céu se abre, escada desce, anjo sobe, anjo desce, Deus no topo, Deus falando. E o que Deus diz? Eis que estou contigo, presença, e te guardarei, proteção, por onde quer que for, e te farei voltar a essa terra, como tenho dito. O que é isso? Providência. Está percebendo? A promessa Deus não mudou. Deus vai ativar a promessa em um ambiente onde não tem manipulação. Qual é a palavra? A palavra é essa. Você precisa entender que Deus não desceu naquele ambiente, porque naquele ambiente tinha gente que te manipulava, tinha gente que dizia: vai para a direita, tu ia para a direita, vai para a esquerda, tu ia para a esquerda, vai para frente, tu ia para frente, vai para trás, tu vai para trás. Aí Deus marcou essa noite para dizer: a promessa eu não mudei, eu só te tirei de perto de manipulador para abrir céu por cima da sua cabeça.
Segure na mão de alguém, se você pode. Olhe para ele com alegria, diga assim: esta noite você vai descobrir que o Deus da promessa não muda a promessa. Ele muda você de ambiente, mas ele não muda a promessa que te entregou. Quem aqui pega o peso desta palavra? Algumas pessoas precisam entender que não dá para ser grande perto de Rebeca. Não dá. E pastor Eliseu, me permita citar o nome do senhor. A Rebeca manipulou ao ponto dela ver Jacó ser abençoado, mas Jacó vai se tornar grande longe dela. Ou seja, o que adianta? Manipular, mas aquilo que deveria crescer perto de mim cresce longe. O que adianta eu manipulo, mas aquilo que deveria crescer aqui não cresce aqui, cresce em outro lugar. E isso nos faz entender, tendo uma compreensão muito sincera. Qual? Precisamos ser muito sinceros conosco mesmo. Porque aquilo que deveria crescer aqui, às vezes cresce em outro lugar, porque alguém manipulou. Mas eu posso liberar uma palavra? Deus vai nos tirar de perto de quem manipula, de quem quer dizer regra, de gente que diz não quando é sim, de gente que diz sim quando é não, só para fazer você enxergar o Deus que ainda fala. Quem é que recebe? Ninguém mais vai manipular a tua casa e nem tua família. Ninguém vai manipular mais seus sentimentos, as suas emoções, porque o Deus da casa está conosco. Só que precisamos entender que Isaac é o maior responsável com a transição da jornada de Jacó. Porque Jacó só sai de casa para ir para Padã Arã porque Rebeca manipula o coração de Isaac e Isaac concorda. Então Padã Arã não é uma escolha de Jacó. E eu também não iria. Por qual motivo? Quem é que tem um tio Labão, gente? Ou, perdão, igual Labão? Deus me defenda. E por que eu digo isso? Porque em certo lugar Jacó viu céu aberto, escada, anjo, Deus falando. Aí ele acordou e diz: quão terrível é esse lugar. Esse lugar é casa de Deus, não sabia. Não tem ninguém para ele contar isso. E o que ele faz? Quando ele acorda, que ele derrama azeite na pedra, que ele diz assim: a partir de hoje o nome desse lugar aqui é Betel. Ele vai para Padã Arã. Por quê? Porque ele tem um destino. Ou seja, em um certo lugar Deus apareceu para dar um nível de intimidade com ele que tinha acordo com o nível da promessa que ele carregava. E isso aqui é importante, por quê? Porque não tem como desvincularmos. Por exemplo, você tem promessa? Como é visto a promessa? Quando você fala não, pelo nível da intimidade que você carrega com ele. Porque o nível da intimidade que você tem com ele é o mesmo nível da promessa que você carrega. E por que ele vai para Padã Arã? Porque Padã Arã é um destino. Aí quando ele chega em Padã Arã, casa do tio. Qual é o problema da casa do tio? É que quando ele chegou lá, ele já chegou amando. Ele chegou amando, querendo casar. E quando ele quis casar, o tio falou: tem que trabalhar. Só que não é casar, ele quer casar com quem ele amou. Ou seja, ele quer alguém. E tem uma linguagem, eu sou carioca também, a linguagem que é nossa, né? É melhor o conhecido do que o desconhecido. Só que Labão não está ali para poder mudar o ambiente, porque o Jacó chegou e tem intimidade com Deus. Eu não sei se você vai pensar em dar um amém, mas não pense que as pessoas têm que mudar o ambiente porque você tem intimidade com Deus. Não, existe um padrão e um modelo em Padã Arã. E Padã Arã é assim: você gostou de algo, tem que trabalhar. Você quer tanto algo, tem que trabalhar. Então, entre o que você quer e o que você faz, há uma distância muito longa. Porque tu passa o ano todo dizendo: eu quero, mas não se move. Eu quero, mas não faz nada. Eu quero, não trabalha. Eu quero, não estuda. Eu quero, você não lê. Você só quer, você ainda não fez nada para querer. Está entre você. Só que Labão diz assim: tem que trabalhar. O que ele faz? 7 anos trabalhando. 7 anos trabalhando para casar com quem ele ama. Coisa chique. Coisa chique. Coisa chique. Só que depois de 7 anos ele vai ter festa. Aí eu não sei, permite, depois o senhor pode tirar se for. Eu não sei se Jacó bebeu muito, ou não sei se Lia se disfarçou de uma forma que parecia Raquel. Só sei que na noite Jacó entrou na sua tenda, pela manhã foi reclamar. Por que não reclamou antes? Deve ter bebido muito, deve ter enchido a cara. Ou ali se vestiu de uma forma que não dava para entender. Mas de manhã, Labão, não é Raquel. Aí Labão, problema é seu, você deveria ter perguntado primeiro.
Porque quem não se informa do ambiente que chegou, sempre vai quebrar a cara com aquilo que está fazendo. O que ele faz? O que eu tenho que fazer? Aqui o costume é assim. Qual? Para casar com a mais nova, primeiro a mais velha. O que eu tenho que fazer? Trabalhar. Negócio fechar. Só que nós temos um detalhe aqui. Qual? Olha onde Deus vai colocar um homem que tem intimidade e carrega a promessa. Na casa de Labão. Para quê? Para ele entender que na casa de Labão é ambiente de preparo. E ambiente de preparo na vida de quem tem uma jornada é assim. Qual? É Jacó trabalhando por aquilo que quer, mas desfrutando daquilo que precisa. E por que desfrutando daquilo que precisa? Porque a narrativa é assim. Foram 20 anos num todo. Jacó chegou sem filho. Quando chegou, casou. Trabalhou 14 por alguém que amava. Viveu 20 com quem amava e com quem não amava. Quem deu mais filho? Quem ele não amava. Ou seja, ele desprezava Lia e amava Raquel. Só que é a junção do equilíbrio. Porque ele trabalha por aquilo que quer e vive com aquilo que precisa. E Deus que transborda o sentimento de justiça, o que fez? Já que você está desprezando o que você precisa, é pelo ambiente que eu vou te dar fruto. Porque se você se inclinar por aquilo só que você quer, você pode se inclinar e se perder. Mas se você viver com aquilo que você precisa, você vai perceber que a vida vai te dar fruto para chegar aonde você quer. Quem é desprezada? Lia. Quem dá mais filho? Lia. Quem é mais amada? Raquel. Quem dá menos filho? Raquel. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque Deus está olhando. Jacó, está desprezando, então os filhos vão vir daí. Quem diria, né? Por quê? Porque é o ciclo da vida. Enquanto eu chego na casa de Labão, e Labão é um instrumento de preparação para mim, graças a Deus que Jacó chegou na casa de Labão, porque Jacó é um instrumento para a vida de Lia. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em fazer isso nas perspectivas da vida de algumas pessoas. Qual? Tem promessa, é amado, é querido, mas não gera, mas está sendo amado. E outros, é desprezado, mas está gerando, é desprezado, mas está crescendo. A vida, ela parte desse princípio. Tem gente aqui, pastor Eliseu, que é amado, mas não gera. É amado, a porta não abre. É amado, mas não chega. Mas tem gente que é desprezado e pisado. E Deus está dizendo, eu vou abrir as portas para você passar. Levanta a mão, você que pode. Porque a palavra que desce agora é: para você que foi desprezado, valeu a pena Jacó ter chegado. Para você que foi rejeitado, valeu a pena Jacó ter chegado. Porque se Jacó não te desprezasse, Deus não abriria a porta. Se Jacó não te desprezasse, Deus não abriria mais. Mas eu vim profetizar que o Deus que te abençoa no caminho do desprezo, Ele está aqui. Permita-me, vem cá. Me ajuda aqui, por favor. Fica aqui. Fica aqui do lado. Aqui, ó. Ó. Raquel, Jacó, Lia. 20 anos na casa de Labão. É um ciclo caminhando. Jacó ama Raquel. Ela não gera. Jacó despreza Lia. Ela está gerando. Sabe se não são 20 anos? Jacó vai, Jacó volta e tem filhos na casa. Prosperidade da casa. Olha como Deus está fazendo. Deus abençoando quem está sendo desprezado e permitindo quem não pode gerar muito ser amado. Eu preciso que você pegue isso aqui, porque às vezes você fica assim: sou tão amado e não acontece. Calma, não está acontecendo, mas é amado. Não acontecendo, mas está caminhando. E quem é desprezado? Você percebeu? Foi desprezado, mas olha onde você chegou. Foi desprezado, mas olha o que você conquistou. Se não tivesse sido desprezo, quem seria você hoje? E eu posso falar uma coisa aqui? Posso? Somos da Baixada, nós somos em família. Está na hora de você entender que Deus não quer que você se faça de vítima. Não dá para se fazer de vítima. Na casa de Labão não dá para se fazer de vítima. Não tem ninguém aqui, permita-me aqui, tem ninguém que vai olhar para você assim: coitadinho do Maurício, perdeu isso aqui. Não, pare com isso. Quando alguém chega perto de você para ficar com pena de você, não aceite ninguém ficar te olhando com um olhar de coitado, com um olhar de vítima. Não importa o que você perdeu, não importa o que aconteceu. O interessante é que você sobreviveu. Quanto mais gente vem
para você se tornar vítima, mais difícil você amadurece. Mas olha para você, de repente, assim como eu, cresceu sem cuidado de pai, alguns sem cuidado de mãe, outros resolveram a vida depois do 30. Tem gente aqui que tudo que queria era dar uma casa para a mãe, a casa para o pai, e ainda não conseguiu. Mas olha para você, de cabeça erguida, céus abertos, Deus vai gerar, vai acontecer. Levanta a cabeça, abre a sua boca. O pior não aconteceu porque Deus cuidou da tua casa. Quem aqui entra debaixo dessa palavra? Quem aqui entra debaixo dessa palavra? Nós vamos hoje pisar no diabo, sabe por quê? Porque nós somos vítimas da sociedade. Nós somos filhos de Deus, filho da promessa. Quem aqui está comigo nessa palavra? Abre a boca para adorar. Segure na mão de alguém se você pode. Segure, porque eu falo para dois grupos nessa noite. O grupo de pessoas que se comportam como Raquel e o grupo de pessoas que se comportam como Lia. De repente você é muito amado, vive num ambiente confortável, mas ainda não gerou. Mas eu tenho uma palavra. Deus vai olhando para ti hoje, assim, eu vou abrir a porta. Mas de repente você está aqui dando glória, mas só Deus sabe como está a alma. Dando aqui da aleluia, mas só Deus sabe como está a vida. Eu vim dizer para você que os olhos de Deus hoje estão voltados para a tua casa. E para vai gerar, vai gerar, vai gerar. Casa de Labão. Casa de Labão é ambiente de aprendizado. E o que Jacó faz? Jacó vai pegar sua família e vai embora. Eu vou encerrar agora. E eu acho lindo isso, porque o Jacó que está na casa de Labão, ele em nenhum momento de transações, negociações, de peso e pressão, em nenhum momento Jacó fez isso. Ó, quer saber? Eu vou voltar. Eu acho isso chique. Por quê? Porque a sua vida não ganhou sentido ainda, porque você já retrocedeu na jornada várias vezes. Maurício, o que eu tinha que fazer? Não ter voltado. Por quê? Para que voltar para o ambiente da ameaça? Para que voltar para o ambiente do ódio? Suporte a pressão, aguente a pressão. Tira a tua mente dessa ideia, desses parasitas de internet, que posta coisa em 30 segundos, como a vida fosse uma maravilha. A vida não é uma maravilha. Estava eu e minha esposa lá em Maceió, na casa do pastor Alan Jefferson. E o pastor Alan Jefferson falou para mim, quando o pastor Eliseu esteve aqui, eu percebi que ele estava cansado. Aí o pessoal segue no Instagram, vê as coisas no Instagram, mas não sabe o quanto é cansaço. Quer dividir, escolher a vida de pessoa como parâmetro de fé, de vida a ser seguida por 30 segundos. A vida não é aquilo. A sua vida é uma realidade de luta, dificuldade, mas Deus na tua alma dizendo: se tu se mover, eu vou me mover com você. Mas você gosta de ser mimado, mimada. Você gosta. Você gosta de ser mimado, mimadinha. Ninguém mesmo não. E aí, vai fazer o quê? Você vai morrer? Ó, deixa eu só citar um texto, para não falar da vida de ninguém, um texto. Quando Jesus foi preso, está escrito assim, ó: e todos fugiram. Quando Jesus viu, aí você quer que as amiguinhas façam clube do Luluzinho na sua casa. Não. Casa de Labão é um ambiente de preparação. E eu vou falar uma outra coisa. Se você não suportar na casa de Labão, você não vai suportar o próximo nível que Deus quer te levar. E qual é o nível que Deus levou o Jacó? Para se encontrar com o seu irmão. Depois de 20 anos, se encontrar com Esaú. Meu Deus. Esaú está vindo com aproximadamente 400 homens, se não me engano. Aí Jacó fez o quê? Mandou um presente. Aí o Esaú não quis. Se manda para mim, eu pego. Porque eu gosto de presente. Não me prometa nada. Se prometer não der, amanhã eu estou ligando.
Aí que Jacó pensou, é guerra, meu irmão está vindo para me matar. Aí o que ele fez? Ele vai para o val. Quando ele vai para o val, o que ele faz? Fez passar tudo que tinha. Porque num certo lugar ele não tinha nada, agora no val ele tem tudo. E o que ele faz? Fez passar tudo que tinha e ficou sozinho. Que homem inteligente, né? Ficou sozinho. Quando ele ficou sozinho, apareceu um varão. Aí era teofânico, não era, eu não estou discutindo isso. Apareceu um varão, o que ele fez? Segurou a noite toda e o varão, me solta, não te solta, me larga, não te largo, me larga, não te largo, me larga, não te largo, me larga, não te largo. Vai me largar não? Qual é teu nome? Jacó, Israel, tocou na coxa. Pela manhã vem Jacó, né? Meu falecido pai que dizia, lá vem quem mancava, meu pai falava, lá vem o vacilão, mancão. Já vem Jacó saindo do val. Jacó! Jacó não. Príncipe. Mas está mancando. É a evidência que eu fui marcado. Mas agora eu sou príncipe. Espera aí. Ficou sozinho como Jacó. Lutou como Jacó. Terminou a guerra como príncipe. Se tu soubesse. Se tu soubesse quem tu vai se tornar depois dessa guerra. Se tu soubesse quem tu vai se tornar depois dessa guerra. Se tu soubesse onde tu vai chegar depois dessa guerra. Se tu soubesse como vão te chamar depois dessa guerra. Aí vem Esaú. O que ele fez? Quando Esaú se aproximou, eles se abraçaram. Mas não era guerra? Não era. O que a vida mostrou para Jacó? Que andar para frente é descobrir que o mesmo Deus que muda a circunstância em minha vida é capaz de mudar a vida de quem vem ao meu encontro. Ah, para de graça. Quem diria, né? Que Deus ia fazer isso. Era para ter guerra, era para ter briga. Eu não sei se eu falo, mas já falei. Não sei se era para discutir por pedaço de terreno, pedaço de pano, pedaço de laje. Não, o pai morreu, mas daqui para... Não haverá discussão, haverá reconciliação. Porque quando olhar para você, vão ver que você se tornou alguém diferente. E a vida de Jacó continua. Porque Jacó está seguindo com quem? O texto apresenta, a gente vai encerrar agora. De Betel a Efrata. Uma jornada. Aí o texto diz assim, ó. E era um curto caminho. Eu acho os lindos detalhes da Bíblia, porque é a primeira vez que eu vejo na jornada de Jacó essa expressão, um curto caminho, cujo no curto caminho apareceu uma dificuldade. Qual? Raquel. Eu disse quem? Que ele tanto amava, entrou em trabalho de parto. Dificuldade no seu parto. Então a dificuldade fez ela parar no curto caminho, de Betel até Efrata. Casa de Deus, a terra da fertilidade. Entre essa jornada, no curto caminho, uma dificuldade fez Jacó parar. Todo mundo parou. Porque Raquel parou. Quem entra em cena? A parteira, que na Bíblia, no Antigo Testamento, ela pode ser apresentada de uma forma exegética como agente de vida, aquela que auxilia na vida. A parteira vai dizer: não temas, porque terás esse filho também. Eu acho isso chique, porque a parteira está olhando para uma mulher cheia de dificuldades e dizendo: não temas, terás esse filho também. Mas está doendo? Terás esse filho também. É dificuldade? Terás esse filho também. Está complicado? Terás esse filho também. Não temas. Só que a Raquel morreu. É muito honesto também, compreendemos que a parteira em nenhum momento disse que ela ia ficar viva. Só disse que queria o filho. Então o que temos? Nós temos a morte de uma Raquel, que antes da sua morte olhou para o menino e disse: põe o nome de Benoni, filho da minha dor. Que é isso? Tudo o que ela sentiu está atribuído a ele. Então Benoni é resultado de uma gestação cujo o motivo do seu nascimento é o motivo da morte de alguém. Alguém morreu, ele ficou vivo. E as atribuições é Benoni. Só que o texto diz assim, ó:
Mas o pai Maurício, daí? E daí? Oxê, não está escrito e Jacó, não está escrito Israel, está escrito o pai, está na Bíblia. E por que isso é interessante? Porque se é Jacó deixa de olhar para o menino para olhar para Raquel. Por quê? Porque Jacó ama Raquel. Mas é a mesma pessoa, eu sei, mas ali está relacionado a postura e o comportamento. Ele não entra como Jacó que ama Raquel. Ele não entra como Israel que é um príncipe. Ele entra como pai. Porque quando o pai entra, é diferente. Você sabe qual é a beleza? É que quando o pai entrou, o pai disse: vai chamar o menino de Benjamim. O que é isso? O pai entrou no ambiente de morte, olhando para uma Raquel que morreu, olhando para um Benoni que está vivo, dizendo: eu não entrei aqui como Jacó para abraçar quem morreu. Eu entrei aqui pelo pai, como pai por alguém que está vivo. Porque alguém que morreu já passou. Eu preciso cuidar de quem está vivo. Eu acho lindo isso, sabe por quê? Porque na narrativa da vida, quando o pai entra é assim. Ele não olha para o passado, ele olha para o presente. Ele não olha para o destroço, ele olha para o futuro. Ele não olha para quem está caído, ele olha para quem está se levantando. Eu vim dizer algo para você, que o pai hoje entrou e disse: a partir de hoje eu tiro a maldição e declaro a bênção. Levante suas mãos se você pode. Permita-me citar só isso e eu devolvo o microfone. Imagine Jacó entrando. E aí, Raquel morreu. Qual foi o nome que foi dado? Benoni. Benjamim, filho da minha mão. Só que todo mundo parou por uma Raquel que teve dificuldade. Mas Jacó não parou por uma Raquel que não existe mais. É por isso que ele, como pai, pegou, levantou e antes de seguir disse: é Benjamim. O que ele fez? Vamos para Efrata. Maurício está dizendo: tu não vai chegar em Efrata como Benoni. Tu não vai chegar no teu destino como fracassado. Tu não vai chegar no seu destino como arruinado. Alguém vai olhar para você e vai dizer: chegou, mas enganou alguém. Chegou, mas maltratou alguém. Chegou, mas alguém chegou. Pelo contrário, tu vai chegar com um novo nome, uma nova identidade. Quem é que fica de pé levantando a mão? Você vai chegar em Efrata. Você vai chegar em Efrata. Quem é que recebe esta palavra? Um minuto de glória nessa casa. Quem abre a boca? Levante a mão, abre a boca, adore a Deus. Você vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Olhe para alguém e diga assim: você vai chegar em Efrata. Você vai chegar em Efrata. Você vai chegar em Efrata.